Fazendeiro cruel, chicoteia a menina todos os dias. Clara acordava antes da luz do sol. O galo não cantava. O medo, ele era o único despertador que a fazia levantar-se. Naquela fazenda isolada onde o barro misturava-se ao sangue, o Crispão, o cruel, era um monstro. Ele a observava com um olhar gélido, sempre pronto a disparar. O chicote. Ninguém na vila se atrevia a cruzar a fronteira de sua propriedade, onde os gritos de Clara ecoavam como lamentos perdidos. Ele adorava defendê-la sobre o bicho. Menina inútil, ele dizia. E lá ia ela, sob o peso do cansaço e do desespero. Todos os dias, Clara passava horas nos campos, arando a terra, cuidando das vacas, enquanto o sol queimava sua pele. Tinha apenas 16 anos, mas a vida a havia desgastado como se tivesse vivido 1000. Detalhes pequenos a mantinham viva. O som do vento entre as árvores e, principalmente, a presença de Hércules. Hércules era o... Clara se perguntava se seria possível que um animal sentisse mais compaixão do que um humano. Às vezes, apenas encostar suas mãos no pelo macio de Hércules a fazia sentir-se menos sozinha. Mas a dor tinha uma maneira de voltar. Após um dia particularmente doloroso, em que Crespo chegou a arrastá-la pelo cabelo, Clara viu algo novo na fúria de Hércules. O touro deu um passo à frente, suas patas se plantaram firmes no chão, como se pudesse provocar um tremor na própria terra. Clara ficou paralisada. O homem de espírito sombrio tinha tirado mais do que sua família em um acidente inexplicável anos atrás. Ele lhe roubara a resistência. Algo dentro dela começou a se agitar. A noite trazia consigo um silêncio pesado e as estrelas piscavam no céu como testemunhas do sofrimento da jovem. Clara olhava para o horizonte, sonhando com um mundo além das cercas da fazenda. Uma vontade ardente de descobrir quem realmente era Crespo a consumia. Porque ele tratava qualquer um, especialmente. E Hércules, agora mais próximo dela do que nunca, parecia ansioso, como se soubesse que a hora da decisão estava chegando. E assim, Clara se viu diante de uma escolha aterradora. O que estava em jogo? Sua vida, suas memórias, seu medo. O que realmente aconteceu com sua família? A coragem queimava dentro dela, uma chama que não poderia ser extinguida. As sombras se alongavam e o vento uivava através dos campos. Tudo parecia preparado para uma explosão. A tensão no ar era palpável, e Clara sabia que mudanças estavam por vir. Mas ela tinha que ser forte, para fazer justiça ou desvendar os mistérios obscuros que a cercavam. O futuro lhe aguardava, e junto a Hércules, ela estava prestes a descobrir se a verdade era libertadora ou fatal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia o peso da expectativa no ar. Com Hércules ali ao seu lado, ela queria pensar que podia enfrentar Crespo. Mas, antes que conseguisse decidir, um som abafado interrompeu seus pensamentos. Um estrondo distante, como se algo tivesse colidido contra a terra. As estrelas pareciam tremer e o silêncio da noite foi quebrado por um som repentino e horrendo. Crespo apareceu de repente, sua silhueta se destacando numa mescla sombria de raiva e assombro. Ele segurava algo no bolso.
algo que refletia a luz da lua. Você não vai acreditar no que eu encontrei, ele gritou, seus olhos brilhando com uma fúria insana. Clara, cheia de ânsia. O que poderia ser tão importante para ele? Crespo ergueu um objeto metálico acima da cabeça. Era uma chave antiga, em forma de cruz, coberta de sujeira e ferrugem. Esse lugar guarda segredos muito mais sombrios do que você imagina, Clara, ele disse com um sorriso cruel. Ela ficou paralisada. O que Crespo sabia? O que aquela chave poderia abrir? A curiosidade misturada com medo fazia seu coração acelerar. Hércules, percebendo a inquietação de sua amiga, se colocou à frente dela, rosnando levemente. O touro era uma barreira viva entre a jovem e a ameaça que Crespo representava. Mas mesmo a bravura de Hércules não poderia conter o perigo que Crespo agora trazia. O fazendeiro começou a caminhar em direção ao canto da fazenda, onde uma velha porteira estava quase escondida pelo mato. Venha ver! Ele gritou, a excitação transbordando de sua voz. Clara hesitou, avançar ou recuar. A dor de sua vida até agora parecia pequena comparada à nebulosa intriga que se formava diante dela. Ao se aproximarem, Clara percebeu que a chave não era apenas um objeto, era um símbolo. Crespo segurava-a como se fosse o bastão de um governante. E, porém, a maneira como olhava para a porta parecia indicar que era mais do que uma entrada comum. Havia uma tensão sombria, uma ameaça insidiosa pairando no ar. Quando a chave entrou na fechadura rústica e começou a girar, um ruído de metal rangendo se espalhou como um aviso. Foi nesse momento que tudo mudou. A porta se abriu com um estalo, revelando o que parecia ser uma caverna escura. Lá dentro, a luz da lua iluminou algo que deixaria Clara sem palavras. Bancos de madeira, objetos cobertos de poeira e, principalmente, uma enorme caixa, antiga e cheia de marcas de uso. Clara se lembrou de histórias sussurradas na vila sobre antigos tesouros mas antes que pudesse pensar mais, um assobio rasgou o ar. Era um som familiar, um chamado. Clara olhou para o lugar de onde vinha. Do profundo da caverna, uma figura familiar começou a emergir das sombras. Um homem. Aquele homem. Era seu pai. O mundo de Clara desmoronou. Ele estava vivo. Como? A notícia a atingiu como uma tempestade. A emoção a engoliu por dentro. Crespo olhou para ela com um sorriso cínico, seus olhos brilhando com prazer. Bem-vinda ao verdadeiro terror, Clara. Tudo está prestes a mudar. O coração de Clara disparou. Agora, mais do que nunca, tudo o que ela acreditava já não fazia sentido. O passado e o presente estavam colidindo de uma forma que nunca poderia ter imaginado. O que mais ele estava escondendo? E mais importante, quem ele realmente era? De repente, a coragem que ela pensava ter se transformou em um turbilhão de sentimentos conflitantes. O futuro estava envolto em incerteza, e tudo o que ela desejava era uma resposta. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. E o choque estava apenas começando. O mundo de Clara desmoronou. Ele estava vivo? Como? A notícia a atingiu como uma tempestade. A emoção a engoliu por dentro, enquanto Crespo observava com um sorriso cínico nos lábios. O coração de Clara disparou. Ele estava ali, bem diante dela, mas as memórias eram confusas. Uma mistura de alegria e desespero a consumia. Pai, é você? Sua voz mal saiu num sussurro, um fio de esperança. O homem à sua frente hesitou e a expressão em seu rosto mudou. Não era o pai que ela lembrava. Ele parecia mais envelhecido, traumatizado e de alguma forma distante. Clara! A palavra saiu com um peso quase desconcertante. Ele avançou, mas não abraçou a filha. Seu olhar estava fixo em Crespo,
uma determinação sombria iluminando seus olhos. Você não deveria estar aqui. Crespo soltou uma risada curta e sarcástica. Ah, que cena tocante! Um reencontro inesperado. Mas diga, meu caro, não está feliz por ver sua garotinha? Ou será que você tem um segredo a esconder? A metralha de palavras cruéis escorregou da boca de Crespo como veneno. Clara percebeu que havia algo mais naquela dinâmica. Segredo? As palavras saíram como um lamento sufocado. O que Crespo sabia? O que ele tinha a ver com tudo isso? O ambiente pesado, a areia sob os pés, o cheiro de terra revirada. Era tudo opressivo. Clara sentiu um nó na garganta. A chave, a porta, seu pai. Tudo parecia um grande quebra-cabeça em que faltavam as peças. Crespo ergueu a chave sob a luz da lua. Esta chave não é apenas para esta porta. Ela abre muito mais do que você imagina. O tom de voz dele era de um showman, um maestro do terror. E eu estou prestes a revelá-la. Ele olhou de forma desafiadora para o homem que Clara acreditava ser seu pai, revelando uma satisfação glacial. De repente, a terra começou a tremer. Um estrondo surdo ecoou nas profundezas da caverna. Clara olhou para a entrada e viu o chão se estilhaçar, pedras rolando como se quisessem se libertar de um fardo. O espaço se encheu de um ar carregado de eletricidade, e a expressão de Crespo mudou rapidamente de divertimento para pânico. "Não pode ser!" ele gritou, dando um passo para trás. A terra se abria sob seus pés, revelando fissuras profundas. Clara e seu pai se entreolharam, a insegurança os conectando. O que estava prestes a acontecer? Crespo, com um movimento apressado, se viu encurralado. "Não pode ser, eu fui cuidadoso demais." E então, a revelação. Uma sombra se materializou atrás de Crespo, algo ou alguém emergindo da escuridão. Era um outro homem, alto, com um olhar feroz que Clara reconheceu instantaneamente. Era o irmão dela, Miguel. Ela não o via desde que tinha 6 anos. A lembrança dele a inundou de nostalgia e dor, mas agora ele parecia diferente. "O que ele fazia ali? Você pensou que poderia se livrar de mim tão facilmente?" Miguel gritou, a raiva e a dor se entrelaçando em sua voz. Clara ficou em choque, a confusão se apoderando dela. O homem que tinha sido arrancado de sua vida estava ali em carne e osso. E ele olhava para Crespo com um ódio que Clara nunca vira antes. "Você deveria ter ficado longe, Miguel!" Crespo rosnou, a voz tremendo sob o peso do medo. A tensão pulava no ar. A realidade diante de Clara era uma tempestade em erupção. Um irmão perdido, um pai que não era o que aparentava, um fazendeiro cruel que estava prestes a pagar por seus crimes. O cenário se tornava um campo de batalha emocional. O choque se instaurava. O que mais estava escondido? Crespo se virou, a chave na mão, e a porta da caverna rangia, enquanto a fissura na terra se aprofundava. Clara, com o coração a mil, sabia que tudo o que acreditava compreender estava prestes a mudar. As revelações se acumulavam como nuvens escuras. O que seria revelado a seguir? Algo que transformaria tudo novamente. Ela estava prestes a descobrir. Mas o quê? A tensão pulava no ar. O olhar de Miguel era como veneno, carregado de um ódio profundo. Clara, sentindo seu coração disparar, piscou, tentando entender se estava realmente ali. A terra tremia sob seus pés, mas a surpresa em sua mente era ainda mais profunda. O que estava acontecendo? O que mais Crespo escondia? "Você acha que pode ficar aqui?" Como se nada tivesse acontecido, Miguel rosnou, enquanto Crespo tentava se recompor, nervosamente ajeitando a chave na mão.
Eu sei de tudo. Eu sei o que você fez. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Miguel sabia? O olhar de seu irmão era feroz. Ela nunca tinha visto tanta raiva. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um eco surgiu nas profundezas da caverna e uma luz verde começou a brilhar. Era como se a própria terra decidisse se rebelar contra tudo que estava ali. Crespo olhou para trás, desesperado. Não, não agora! E sua voz falhou no final, como se ele percebesse que a situação estava saindo de controle. Eu fiz tudo por ela. Por você, Clara! A frustração de Clara e o desespero se misturavam. Por mim? Como você pode estar falando de amor agora? Ela nem sabia mais em quem confiar. A revelação de seu pai, o reencontro com Miguel, tudo girava ao seu redor, como um furacão. Se você soubesse a verdade... Crespo começou, mas logo foi interrompido por um rugido que ressoou nas paredes da caverna. A luz verde se intensificou. Algo estava se aproximando, algo que mudaria tudo novamente. E então, como um relâmpago cortando o céu, uma sombra imensa surgiu, atravessando a caverna. Clara não conseguia acreditar no que via. Era um touro. Mas não era qualquer touro. Era Hércules. Ele parecia diferente, mais forte, mais feroz. Seus olhos estavam fixos em Crespo, e clássica fúria pulsava em suas veias. Clara sentiu um frio na espinha. Alguém vai se arrepender de tudo isso. Miguel gritou, seus punhos cerrados. Ele olhou para a entrada da caverna, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Esse não era apenas um reencontro de família, era um campo de batalha. Crespo, percebendo que seu trono de dominação estava desmoronando, começou a retroceder. Pare, você não sabe com quem está lidando. Mas sua voz soava angustiada, como se ele estivesse no canto de um ringue. E de repente, a luz verde explodiu. Um som ensurdecedor fez Clara cobrir os ouvidos. As pedras começaram a ruir, e a terra parecia dividir-se, como se tudo ao redor estivesse tentando libertar-se de um pesado segredo. O chão se rachou, e Crespo caiu de joelhos, enquanto Miguel avançava. Você não vai escapar assim, Crespo. O que você fez à nossa família e ao nosso pai. É hora de pagar. Nesse ponto, Clara teve o estalo. As palavras de Miguel estavam carregadas de verdade e ressentimento. Ele sabia algo que ela não sabia. Por que não confiou nele antes? A ira de todos estava prestes a se romper, um furacão se aproximando. Então, um tremor final sacudiu a caverna, derrubando rochas e gravações que há muito estavam escondidas. Clara! Miguel gritou. A chave! A chave está sendo atraída! Temos que agir agora! Crespo, com as palavras falhando, tentou se levantar, mas seu olhar se turvou. Percebeu que toda a sua manipulação estava desmoronando. Vocês não entendem o que estão fazendo. Isso pode destruir tudo. Mas a verdade começava a ser revelada. Clara olhou para a chave em sua mão e uma ideia a atingiu. O que essa chave realmente poderia abrir? O que Crespo havia escondido por tanto tempo? Mesmo com o barulho e a fúria ao seu redor, um novo entendimento começou a florescer. Era isso que sua vida se resumia. Um ciclo sem fim de dor e segredos, com um último olhar para o pai que não reconhecia e a família que estava quase reunida. Ela respirou fundo. Um turbilhão de emoções rugia dentro dela. O que mais estava por vir? Todo o seu mundo estava prestes a mudar. E a única certeza que tinha era que talvez, só talvez, a verdadeira batalha estivesse apenas começando. Clara estava em um mar de confusão. A luz verde pulsava e seu coração disparava. Miguel estava ali, frente a Crespo, e tudo estava prestes a mudar.
O ar estava pesado. Uma eletricidade palpável vibrava ao redor deles. O que mais poderia acontecer? Clara, a chave! Miguel gritou, como se uma corrente de urgência o empurrasse. Ela olhou para a chave em sua mão. O frio metal reluziu sob a luz da lua. A conexão que a unia àquele objeto parecia mais forte e significativa. Mas o que ela deveria fazer? Abrir a caixa? Encarar a verdade? Crespo estava se contorcendo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso vai acabar com vocês. Sua expressão repleta de pânico quebrou a fachada do tirano cruel que sempre foi. E você vai pagar pelo que fez. Cada lágrima, cada grito meu que você causou, Crespo. Miguel avançou, seu olhar intenso. Clara sentiu a fúria crescendo nele. Era como se Miguel fosse um furacão prestes a se desatar. Mas Crespo, em um último ato de desespero, ergueu a chave e gritou: Não, não, você não pode me trair. Este lugar está cheio de segredos. O chão continuava tremendo, e de repente um gemido profundo ecoou pelas paredes da caverna. O que era aquilo? Clara olhou ao redor, e os olhos de todos estavam fixos na fissura que se alargava a seus pés. De repente, uma criatura surgiu das sombras. Uma figura grande e monstruosa, com olhos brilhantes e um rugido que fez a terra estremecer. Era um touro gigante, uma sombra imensa que parecia ter saído de um pesadelo. O chão se partiu ainda mais, e Clara percebeu o terror que Crespo sentia. O touro não era apenas uma besta. Era Hércules, mas algo estava diferente. Ele ficou ainda mais forte, como se toda a dor acumulada de Clara o transformasse em um guardião vingativo. Clara! Miguel gritou, puxando-a para mais perto. Nós precisamos sair. Mas Clara estava paralisada. Hércules avançou, e o que deveria ser um momento de pura euforia tornou-se pura confusão. Crespo desabou. Sua bravura se foi. Não, não, não me ataque. Suas palavras foram uma súplica. Ele estava se curvando diante de sua criação. Mas isso não era um simples touro. Era um símbolo de todo o sofrimento, de toda a dor que eles enfrentaram. A caixa atrás de Clara começou a vibrar, as madeiras rangendo como se algo dentro estivesse lutando para se libertar. Uma onda de energia palpável começou a brotar, e em um instante, tudo pareceu se unir. O passado, as dores, os segredos. Então, em meio ao caos, Clara teve uma visão. Algo estava revelando a verdade. Um flash de memórias lhe atingiu como uma tempestade. Rafael. Ele não era apenas o pai perdido, mas a verdadeira conexão com Crespo, um homem escondido nas sombras. Os olhares entre Crespo e Miguel revelavam um segredo que estava prestes a ser revelado. Por que você não me contou? Miguel berrou, sua frustração se intensificando. Você sabia o tempo todo, não é? Que ele é o verdadeiro vilão. E de repente tudo levou Clara a um instante de clareza. A verdadeira natureza de seu pai, uma conexão obscura entre eles. Não é só um fazendeiro cruel, mas alguém que manipulou suas vidas de forma deliberada. O medo transformou-se em uma ânsia por justiça. Rafael, você tá aqui? Clara sussurrou, um sentimento viscoso de raiva surgindo. O que você fez? E com isso, as coisas começaram a desmoronar. O chão ruiu ainda mais e a fusão entre o presente e o passado se tornava incontrolável. A figura de Miguel, uma parte do passado que Clara pensou estar perdido, era o catalisador para tudo isso. Você não vai me impedir, Crespo gritou, mas o terror na sua voz já não a intimidava. O verdadeiro Crespo estava emergindo. E nesse momento de desespero e revelações, uma explosão de luz
e rompeu da caixa. Clara não sabia o que estava prestes a acontecer. O mistério agora era profundo. A verdade sobre seu pai, a conexão entre eles e o destino de todos os presentes esperava por uma revelação dramática que mudaria tudo. Ela estava à beira de descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Mas o que era aquilo? As respostas que tanto buscou estavam a poucos instantes de serem reveladas, carregadas de consequências inesperadas. A luz verde explodiu na caverna, brilhando como uma ameaça iminente. Clara estava enraizada no lugar, observando tudo acontecer em câmera lenta. As emoções se atropelavam dentro dela enquanto o pânico tomava conta do ambiente. O rugido crescente do touro gigante parecia um eco do próprio medo que Crespo tinha se tornado. "Clara!" Miguel gritou, puxando-a para mais perto. "Isso não pode ser apenas uma coincidência." Ele olhava para a caixa atrás dela, como se estivesse esperando que algo a mais se revelasse além daquelas paredes escuras. Crespo, de joelhos, tinha seu rosto pálido e desesperado. Não pode ser isso. Eu sou seu pai!" Ele berrou, sua voz falhando em meio ao frenesi. Mas as palavras dele perdiam poder com cada momento que passava. E então, a luz atingiu seu pico de intensidade. Clara não conseguia desviar o olhar da caixa. Seria essa a origem de todos os segredos? O chão continuava tremendo e a fissura se alargava, como se engolisse tudo à sua volta. O ar pesava com promessas de revelações e acordes de medo. Mas em questão de um segundo, tudo mudou. A caixa se rompeu com um estalo estrondoso e uma sombra passou por Clara, como um relâmpago. Uma figura emergiu dela, envolta em uma névoa escura. Era outra mulher, sua mãe. Clara sentiu seu coração parar. O rosto que pensou ter perdido para sempre agora estava diante dela, mas com uma expressão que não reconhecia. "Clara!" A voz dela era doce, mas havia um tremor que falava de dor. "Você precisa entender." "Ginetta." "Mas você está viva!" As palavras saírem como um grito, e o tempo pareceu parar. "Clara, ouça-me. Eu não estava morta. Fui forçada a me esconder." O queixo de Crespo caiu. A expressão dele de incredulidade era sufocante. Ele tinha sido responsável. "Você acredita que eu deixaria você com ele se tivesse escolha?" Uma onda de emoções invadiu o peito de Clara. Confusão, raiva, uma mistura avassaladora. "Por que você nunca voltou? O que aconteceu? E por que Crespo?" "Porque ele está aqui." A verdade que ela tanto buscava estava se desdobrando, mas as peças não se encaixavam. Crespo não é quem você pensa que é. Ele de certa forma é irmão de Miguel. Sua mãe olhava para Miguel antes de voltar os olhos em direção a Clara. "Me perdoe, minha filha. Fui obrigada a me afastar para proteger você, para proteger todos nós." As palavras soavam como uma canção de lamento, mas Clara estava em estado de choque. Crespo deu um passo para trás, envolto em raiva e desespero. "Vocês nunca entenderão. Eu fiz o que fiz por amor." O arrepio nos braços de Clara era mais do que medo. Era a sensação de mundo desmoronando. As revelações eram amargas. O ódio entre os dois homens subia como um fogo. "Por amor? Você destruiu nossa família." Miguel rugiu, o olhar de fúria agora direcionado ao homem que sempre foi seu inimigo. Mas o que significava um pertencimento se tudo estava emaranhado em mentiras? "Mas eu sou a ligação entre vocês." Crespo gritou, e sua voz ressoou como um trovão. "Sem mim, vocês nunca teriam volta." Uma risada maníaca escapou de seus lábios, e o medo tomou conta do espaço. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se movendo a cada revelação. "O que quer dizer com isso?"
A terrível verdade começava a ser desvendada, e seu coração pulava de pânico. A luz verde começou a pulsar com mais força, como se estivesse absorvendo a tensão. Dentro da caverna, tudo parecia intenso, um tremor que não era apenas da terra, mas do destino de Clara, Miguel e Crespo. O que ainda estava escondido naquela caixa. O que significava ser parte de uma família tão destruída? Então, a caveira de um touro surgiu na luz verde. Era o eco de Hércules, mas agora ele parecia uma testemunha silenciosa. Clara compreendeu que os segredos a cercavam como sombras. A verdade era um labirinto sem saída. Uma única frase pairou no ar. O que mais você esconde, Crespo? O peso de suas palavras era a promessa de que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. E, nesse instante, Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. A verdade sempre vem à tona, e ela estava prestes a explodir em suas vidas. A luz verde explodiu na caverna, e Clara ficou paralisada. O rosto da mãe era a visão que ela sempre desejou, mas ao mesmo tempo, um peso enorme apertava seu coração. Mãe, você estava viva! As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. A intensidade do momento deixou todos em silêncio, como se o ar tivesse se transformado em pedra. Clara, eu tinha que me esconder para te proteger. A voz da mãe era um misto de pânico e amor, mas a fúria de Crespo crescia. Você não pode estar aqui. Você não pode estragar tudo. Era uma cena de tensão palpável. Miguel, entre o choque e a raiva, gritou para sua mãe. Por que você nunca nos contou o que aconteceu com nosso pai? A mistura de emoções na sala era uma tempestade. O chão tremia sob as declarações. A luz pulsante da caixa parecia desejar acrescentar mais caos ao cenário sombrio. Eu não sabia. Eu pensei que ela estivesse morta. Crespo disparou, sua voz cheia de indignação. Clara se virou para ele, incredulidade em seu olhar. Como você pode dizer isso? Você causou tudo. O sofrimento da nossa família. Mas antes que a discussão pudesse avançar, a luz da caixa se tornou tão intensa que todos fecharam os olhos. Um vento forte soprou pela caverna, deslocando areia e poeira. E então algo inesperado surgiu da luz. Uma forma inicialmente indistinta começou a se delinear, parecendo flutuar para fora da caixa. Clara sentiu um frio na espinha. A figura era de uma mulher, semelhante à sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara ficou assombrada. Essa mulher era a avó dela. Clara nunca tinha podido conhecê-la. Era uma imagem aterrorizante e a atmosfera ficou ainda mais pesada. O olhar de sua avó era de um horror profundo, como se carregasse segredos que realmente não deveriam vir à tona. Mãe, a mãe de Clara murmurou, desmoronando ao ver a figura. O que você está fazendo aqui? O choque reverberou na caverna, como um eco de destinos entrelaçados. Você não deveria ter voltado, criança. A avó falou com uma voz que parecia cortar o ar. Seus erros estão prestes a desenterrar verdades demais, verdades que me custaram a vida. A adrenalina subiu. Crespo estava em um estado de completa negação agora, seus olhos arregalados de desespero. Isso não pode estar acontecendo. Não pode! Ele tentou recuar, mas o espaço estava se fechando. A luz intensa irradiava mais. Você não pode escapar das consequências, Crespo. A avó declarou, sua voz forte apesar da fragilidade aparente. A energia na caverna parecia intensificar, como se a própria terra estivesse pronta para se vingar. Mas eu fiz tudo por amor, Crespo gritou, sua voz quebrando. Eu protegi essa família. Vocês não podem me acusar. Cada frase soava mais desesperada que a anterior.
como se estivesse tentando segurar sua própria falência. Amor? O que você sabe sobre amor, Crespo? Miguel se lançou à frente, os punhos cerrados, a fúria o impulsionando. Você destruiu tudo que tocou. E nesse momento, a avó virou-se para Clara, seus olhos profundos transbordando conhecimento. Clara, existem segredos que estão escondidos nas paredes desta fazenda. Segredos que envolvem vocês dois. O coração de Clara disparou. O que poderia ser? O que mais ela não sabia? Foi então que, em um ato de desespero, Crespo, inabalável, ergueu a chave. Não acreditem no que ela diz! Ele gritou, sua voz quase um lamento. Essa chave é a única coisa entre vocês e a destruição. Mas já era tarde demais. Crespo, pare! A voz da mãe não estava mais cheia de raiva, mas de preocupação profunda. Você não sabe o que pode acontecer. O chão sob eles começou a vibrar ainda mais forte. E então, com um último grito de terror, Crespo lançou a chave ao chão. Um estrondo ecoou pela caverna. O impacto fez a terra se abrir e, em um instante, a luz verde se intensificou. Clara gritou ao ver uma fenda se abrir sob os pés de todos, como se a própria fazenda estivesse implorando para se libertar de um pesadelo. Clara! Miguel a segurou, puxando-a para fora da zona de impacto. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. O que mais é escondido por trás dessas paredes? A avó olhou para ela, um misto de tristeza e alívio. Prepare-se, Clara. A verdade não é apenas um fardo, mas uma arma. Uma sombra passou e Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente, e as consequências seriam devastadoras. O que viria a seguir? Ela sentiu o mundo girar sob seus pés. Mas uma coisa era certa, a verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. A luz verde explodiu na caverna, e Clara ficou paralisada. O rosto da mãe era a visão que ela sempre desejou, mas ao mesmo tempo, um peso enorme apertava seu coração. Mãe, você estava viva! As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. A intensidade do momento deixava todos em silêncio, como se o ar tivesse se transformado em uma pressão densa. Clara, eu tinha que me esconder, para te proteger. A voz da mãe era um misto de pânico e amor. Mas a fúria de Crespo crescia. Você não pode estar aqui. Você não pode estragar tudo. Era uma cena de tensão palpável. Miguel, entre o choque e a raiva, gritou para sua mãe. Por que você nunca nos contou? O que aconteceu com o nosso pai? A mistura de emoções na sala era uma tempestade. As fissuras cresciam ao redor dos pés de todos, e a luz pulsante da caixa parecia desejar acrescentar mais caos ao cenário sombrio. Eu não sabia. Eu pensei que ela estivesse morta. Crespo disparou, sua voz cheia de indignação. Clara se virou para ele, incredulidade em seu olhar. Como você pode dizer isso? Você causou tudo, o sofrimento da nossa família. Mas antes que a discussão pudesse avançar, a luz da caixa se tornou tão intensa que todos fecharam os olhos. Um vento forte soprou pela caverna, deslocando areia e poeira. E então, algo inesperado surgiu da luz. Uma forma, inicialmente indistinta, começou a se delinear, parecendo flutuar para fora da caixa. Clara sentiu um frio na espinha. A figura era de uma mulher, semelhante à sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara ficou assombrada. Essa mulher era a avó dela. Clara nunca tinha podido conhecê-la. Era uma imagem aterrorizante, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. O olhar de sua avó era de um horror profundo, como se carregasse segredos que realmente não deveriam vir à tona. Mãe, a mãe de Clara murmurou,
desmoronando ao ver a figura. O que você está fazendo aqui? O choque reverberou na caverna, como um eco de destinos entrelaçados. Você não deveria ter voltado, criança. A avó falou com uma voz que parecia cortar o ar. Seus erros estão prestes a desenterrar verdades demais, verdades que me custaram a vida. A adrenalina subiu. Crespo estava em um estado de completa negação agora, seus olhos arregalados de desespero. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Ele tentou recuar, mas o espaço estava se fechando. A luz intensa irradiava mais. Você não pode escapar das consequências, Crespo. A avó declarou, sua voz forte, apesar da fragilidade aparente. A energia na caverna parecia intensificar, como se a própria terra estivesse pronta para se vingar. Mas eu fiz tudo por amor, Crespo gritou, sua voz quebrando. Eu protegi essa família, vocês não podem me acusar. Cada frase soava mais desesperada que a anterior, como se estivesse tentando segurar sua própria falência. Amor? Que você sabe sobre amor, Crespo? Miguel se lançou à frente, os punhos cerrados, a fúria o impulsionando. Você destruiu tudo o que tocou. Nesse momento, a avó virou-se para Clara, seus olhos profundos transbordando conhecimento. Clara, existem segredos que estão escondidos nas paredes desta fazenda. Segredos que envolvem vocês dois. O coração de Clara disparou. O que poderia ser? O que mais ela não sabia? Foi então que, em um ato de desespero, Crespo, inabalável, ergueu a chave. Não, não acreditem no que ela diz, ele gritou, sua voz quase um lamento. Essa chave é a única coisa entre vocês e a destruição. Mas já era tarde demais. Em um ato impensável, Clara pulou à frente e agarrou a chave das mãos de Crespo. O contato com a metal frio pareceu pulsar em sua pele. Eu preciso saber. O que você escondeu? Questionou, suas emoções fervilhando. Crespo ficou atordoado. Não faz isso. Você não sabe as consequências. Mas a determinação de Clara era clara. Naquele momento, a caverna inteira pareceu estagnar. E aí uma fissura no chão se abriu ainda mais, revelando um abismo profundo. Clara deu um passo atrás, o coração na garganta, enquanto todos olhavam com horror. Era como se a terra estivesse se rebelando. Crespo gritou. Não, não faça isso! É o fim de todos nós! A avó levantou a mão. Clara, você precisa escolher a verdade ou a condenação. O que está pronto para enfrentar? A tensão envolvia todos como um manto pesado. Crespo, então, soltou uma bomba. O que vocês não sabem é que eu não sou apenas um fazendeiro. Eu sou seu verdadeiro pai, Clara. O tempo parecia parar. Os olhos de Clara se arregalaram, o choque a atingindo como um soco no estômago. Miguel ficou paralisado e a mãe de Clara desmoronou novamente, enquanto a realidade se desfazia sob seus pés. Não, não pode ser! Miguel gritou, a fúria queimando em seu olhar. As revelações anteriores agora pareciam pequenas diante daquela. Clara não sabia nem o que pensar. Tudo o que acreditava se desmoronava em um instante. Quem era ela realmente? O que estava em jogo? A fissura se alargou ainda mais, como se o próprio chão estivesse tentando absorver tudo aquilo. As vozes se misturavam em um clamor de emoções. Clara ficou em pé, segurando a chave, questionando tudo o que sabia e o que o futuro reservava. O que mais poderia ocorrer? Uma virada que mudaria a vida de todos estava apenas começando. Ela era a chave. Mas para quê? A luz verde explodiu na caverna e Clara ficou paralisada. O rosto da mãe era a visão que sempre desejou, mas ao mesmo tempo, um peso enorme apertava seu coração. Mãe, você estava viva. As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis.
A intensidade do momento deixava todos em silêncio, como se o ar tivesse se transformado em uma pressão densa. Clara, eu tinha que me esconder para te proteger. A voz da mãe era um misto de pânico e amor. Mas a fúria de Crespo crescia. Você não pode estar aqui. Você não pode estragar tudo. Era uma cena de tensão palpável. Miguel, entre o choque e a raiva, gritou para sua mãe. Por que você nunca nos contou o que aconteceu com nosso pai? A mistura de emoções na sala era uma tempestade. As fissuras cresciam ao redor dos pés de todos, e a luz pulsante da caixa parecia desejar acrescentar mais caos ao cenário sombrio. Eu não sabia. Eu pensei que ela estivesse morta. Crespo disparou, sua voz cheia de indignação. Clara se virou para ele, incredulidade em seu olhar. Como você pode dizer isso? Você causou tudo, o sofrimento da nossa família. Mas antes que a discussão pudesse avançar, a luz da caixa se tornou tão intensa que todos fecharam os olhos. Um vento forte soprou pela caverna, deslocando areia e poeira. E então, algo inesperado surgiu da luz. Uma forma, inicialmente indistinta. Começou a se delinear, parecendo flutuar para fora da caixa. Clara sentiu um frio na espinha. A figura era de uma mulher, semelhante à sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara ficou assombrada. Essa mulher era a avó dela. Clara nunca tinha podido conhecê-la. Era uma imagem aterrorizante, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. O olhar de sua avó era de um horror profundo, como se carregasse segredos que realmente não deveriam vir à tona. Mãe, a mãe de Clara murmurou, desmoronando ao ver a figura. O que você está fazendo aqui? O choque reverberou na caverna, como um eco de destinos entrelaçados. Você não deveria ter voltado, criança. A avó falou com uma voz que parecia cortar o ar. Seus erros estão prestes a desenterrar verdades demais, verdades que me custaram a vida. A adrenalina subiu. Crespo estava em um estado de completa negação agora. Seus olhos arregalados. Ele tentou recuar, mas o espaço estava se fechando. A luz intensa irradiava mais. Você não pode escapar das consequências, Crespo. A avó declarou, sua voz forte apesar da fragilidade aparente. A energia na caverna parecia intensificar, como se a própria terra estivesse pronta para se vingar. Mas eu fiz tudo por amor, Crespo gritou, sua voz quebrando. Eu protegi essa família. Vocês não podem me acusar. Cada frase soava mais desesperada que a anterior, como se estivesse tentando segurar sua própria falência. Amor? O que você sabe sobre amor, Crespo? Miguel se lançou à frente, os punhos cerrados, a fúria o impulsionando. Você destruiu tudo o que tocou. E nesse momento a avó virou-se para Clara, seus olhos profundos transbordando conhecimento. Clara, existem segredos que estão escondidos nas paredes desta fazenda. Segredos que envolvem vocês dois. O coração de Clara disparou. O que poderia ser? O que mais ela não sabia? Foi então que, em um ato de desespero, Crespo, inabalável, ergueu a chave. Não, não acreditem no que ela diz. Ele gritou, sua voz quase um lamento. Essa chave é a única coisa entre vocês e a destruição. Mas já era tarde demais. Em um ato impensado, Clara pulou à frente e agarrou a chave das mãos de Crespo. O contato com o metal frio pareceu pulsar em sua pele. Eu preciso saber. O que você escondeu? Questionou, suas emoções fervilhando. Crespo ficou atordoado. Não faz isso. Você não sabe as consequências. Mas a determinação de Clara era clara. Naquele momento a caverna inteira pareceu estagnar. E aí uma fissura no chão se abriu ainda mais, revelando um abismo profundo. Clara deu um passo atrás.
o coração na garganta, enquanto todos olhavam com horror. Era como se a terra estivesse se rebelando. Crespo gritou. Não, não faça isso. É o fim de todos nós. A avó levantou a mão. Clara, você precisa escolher. A verdade ou a condenação? O que está pronta para enfrentar? A tensão envolvia todos como um manto pesado. Crespo, então, soltou uma bomba. O que vocês não sabem é que eu não sou apenas um fazendeiro. Eu sou seu verdadeiro pai, Clara. O tempo parecia parar. Os olhos de Clara se arregalaram, o choque a atingindo como um soco no estômago. Miguel ficou paralisado e a mãe de Clara desmoronou novamente enquanto a realidade se desfazia sob seus pés. Não, não pode ser! Miguel gritou, a fúria queimando em seu olhar. As revelações anteriores agora pareciam pequenas diante daquela. Clara não sabia nem o que pensar. Tudo o que acreditava se desmoronava em um instante. Quem era ela realmente? O que estava em jogo? A fissura se alargou ainda mais, como se o próprio chão estivesse tentando absorver tudo aquilo. As vozes se misturavam em um clamor de emoções. Clara ficou em pé, segurando a chave, questionando tudo o que sabia e o que o futuro reservava. E nesse instante de desespero, a luz da caixa começou a brilhar intensamente mais uma vez, ofuscando tudo ao redor. Depois dela, uma nova figura surgiu. Um homem robusto, com uma cicatriz que cruzava seu rosto. Clara reconheceu aquele olhar. Era um velho amigo da família, um homem que pensara ter desaparecido há anos. Você não deveria ter vindo aqui, ele alertou. Mas sua voz estava misturada com arrependimento. A verdade não é só um fardo, mas um poder que pode destruir tudo. E então, um grito abissal ecoou na caverna. Uma sombra enorme ganhou forma atrás dele. A realidade tremeu, e o coração de Clara disparou. O verdadeiro terror estava se desenrolando diante de seus olhos. A figura munida de força escura apontou para Crespo. Você acha mesmo que poderia escapar? O passado voltará para cobrar sua dívida. Em um movimento brusco, tudo se descontrolou. O chão tremeu e Clara viu o abismo debaixo dela começar a engolir as rochas. Ela segurou a chave com força, consciente de que o destino de todos estava nas suas mãos. E naquele pesadelo em movimento, tudo parecia incerto. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era Crespo? A verdade estava prestes a arrebatar tudo o que conhecia, e aquela caverna escondia segredos que Clara nunca poderia imaginar. Clara sentia o peso da chave em sua mão, como se todo o mundo estivesse pendurado naquela pequena peça de metal. Um estrondo ecoou pela caverna quando a avó de Clara deu um passo à frente, seu olhar fixo em Crespo. A verdade sempre vem à tona, e você não pode esconder para sempre. A tensão estava no ar, densa como uma noite sem estrelas. Crespo, agora sem saída, olhou para a fissura que se abria sob seus pés. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele parecia menor, desesperado, uma sombra do tirano que fora. Clara sentiu um nó na garganta, mas também uma centelha de esperança. A verdade estava ali, diante dela, pedindo para ser descoberta. Eu sou seu pai. A afirmação ecoou, e as palavras de Crespo pareciam um grito na escuridão. Miguel e sua mãe trocaram olhares, estupefatos. Clara tremia. Você está mentindo! Mas, no fundo, uma parte dela temia que fosse verdade. A conexão dos dois era um imenso labirinto de segredos, e as memórias começavam a fluir como água de um rio represado. A avó suspirou. Crespo, você nunca teve a coragem de assumir a verdade.
O que você fez com essa família não será esquecido. O corpo de Clara piscava entre a raiva e a compaixão. Como poderia amar alguém que causou tanta dor? O passado voltou para nos assombrar. Miguel gritou, empurrando Clara para trás, como se quisesse proteger sua irmã. Mas Clara sabia que precisava ficar. Precisava ouvir. Então, o que vem a seguir? O que deveria vir a seguir? Antes que pudesse processar tudo, um silêncio sepulcral tomou conta da caverna. O chão tremia, e a luz verde pulsava mais intensamente, como um coração em desespero. Crespo começou a se afastar, mas a avó não soltou a mão de Clara. Nós precisamos enfrentar isso juntas. E foi aí que, como um pêndulo que se estabiliza, a luz verde revelou o que estava escondido. Uma sombra imensa brotou das paredes, e a verdadeira energia daquela caverna começou a se libertar. Era como se os fantasmas do passado estivessem prestes a cobrar sua conta. Clara olhou para Miguel e sua mãe, um entendimento silencioso passando entre eles. A única maneira de escapar deste ciclo é encarar a verdade. Clara gritou, levantando a chave acima da cabeça. O metal brilhava como uma lanterna na escuridão. Com um movimento decidido, ela se dirigiu à fissura se abrindo no chão. Qualquer que seja o custo, precisamos nos libertar. O chão sob eles começou a se abrir ainda mais, e Crespo, perdido, tentou gritar algo. Mas Clara não estava disposta a ouvi-lo. Ela enfiou a chave na fenda, e tudo explodiu em uma onda de luz. Um grito ecoou na caverna, um último lamento de Crespo, enquanto a verdade finalmente se desnudava. O ar era eletrizante, e mais do que medo, Clara sentia a liberdade prendendo-a. O passado se desfez em um turbilhão de luz, como se a terra estivesse se livrando de um peso que a sufocava há décadas. Clara e Miguel se abraçaram, um conselho silencioso de apoio. E enquanto a caverna começava a desmoronar, Clara soltou um suspiro, sentindo o peso se dissipar. Para cada lágrima derramada, uma nova chance. Nós podemos recomeçar, murmurou a mãe, olhando para os filhos com esperança renovada. Clara sorriu entre lágrimas. O futuro estava diante dela, incerto, mas mais brilhante do que qualquer luz que já tivera. Cada passo seria uma escolha, e isso seria apenas o começo. Então a cena se dissipa, e Clara se vira, percebendo que todo o caos acabou, mas o eco do passado continua. E com isso, uma questão paira no ar. O que mais a vida reservaria? E agora, querido amigo, é hora de agir. Não perca a chance de ficar por dentro de tudo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E eu quero ver sua voz ecoando aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações.